Eu digo isso por, na verdade, experiência própria no que envolve o Homem-Morcego aí dentro dos filmes e dublagens. Porque, na minha opinião, o Batman nunca teve uma dublagem nos filmes que realmente parecesse o Batman. Sejam bem-vindos ao canal do Morcego, meu nome é Fábio e dublagem, meus amigos. Dublagem rende alguns bons vídeos aqui, né? E comentários emotivos, muito emotivos. O último vídeo que eu fiz sobre dublagem, que foi o trailer dublado do Batman, né? Novo filme do Batman que saiu recentemente, uma maneira meio vazada, mas saiu oficialmente recentemente pela Warner aí. Rendeu uns bons comentários, gente não curtindo, gente curtindo. E uma galera um pouco mais emotiva, chateadíssima e etc, né? Realmente falar sobre dublagem é uma coisa que gera emoções, sentimentos dos mais profundos dos nossos amigos. E até entendo porque nós crescemos aí com a dublagem em si, em relação à animação e etc. E as vozes nos acompanham dentro do nosso imaginário. Por isso que a gente tem essa ligação muito forte com a dublagem, com a identidade sonora que envolve personagens, atores e assim vai indo. E quando eu digo emotivos é porque teve pessoas, poucas pessoas, não todas na verdade, né? Mas teve gente lá, porra, você tá passando pano, porra, teu gosto é medíocre se você gostou, não sei mais o que, etc, etc, etc. A galera realmente fica... Isso porque eu cheguei a destacar no vídeo que você pode se acostumar com a voz do Wendell Bezerra sendo o Batman, né? Ô, calma, precisa jogar seus tomates em cima de mim, coisa do tipo. Peguem ele! Eu digo isso por, na verdade, experiência própria no que envolve o Homem-Morcego aí dentro dos filmes e dublagens. Porque, na minha opinião, o Batman nunca teve uma dublagem nos filmes que realmente parecesse o Batman. Porque na minha cabeça, na verdade, o dublador acompanha o ator nos filmes e não necessariamente o dublador, o ator aqui brasileiro vai acompanhar o personagem em si. Por isso que eu gosto de fazer uma diferença entre o Batman nos filmes, na dublagem, e o Batman nas animações, na dublagem. Eu acho que tem uma diferença nesse sentido para você elencar realmente quem deve ser o Batman, quem pode ser o Batman e coisa nesse sentido. A dublagem mais saudosista para mim, a mais emotiva, vem da do Batman Animated Series, com o Márcio Seixas. Para mim, o Márcio Seixas é o Batman no Brasil. Para mim, não tem discussão. Eu sei que você pode pensar em outra pessoa. Geralmente a galera elenca o Duda Ribeiro. E não tem problema, não tô dizendo que você tá errado. Mas para mim, para uma geração que cresceu ali com o Batman dos anos 90 na animação, o Márcio Seixas é o Batman. Mas um pouco de sorte não faria mal. Para você, Harvey. E eu sempre gosto de ver os produtos do Batman de animação e etc. sendo dublado pelo ator, né? Pelo dublador. Por mais que hoje em dia ele esteja aposentado, mas de vez em quando ele faz aí algumas dublagens para ajudar a galera, ele faz aí uma conversa com os fãs, etc. Teve toda a polêmica que envolveu o passado dele lá, com problemas com o sócio dele. Eu sei que realmente é um assunto pepinoso, mas de qualquer maneira, para mim ainda no meu imaginário sempre é a voz dele que envolve o Batman. Só que eu acho que, por exemplo, a voz do Márcio Seixas não combina com o Batman nos filmes, por exemplo. Eu acho que não combina pra nenhum Batman especificamente. Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck e mesmo Robert Pattinson, né? Tanto é que o Márcio Seixas chegou a fazer parte da dublagem de um dos filmes da trilogia do Nolan sendo o Alfred e não o Batman, porque a voz dele combina muito mais com o Alfred na trilogia, não com o Batman, não faz sentido colocar a voz dele ali. Então pra mim a voz do Batman no Brasil, ela combina muito mais do Márcio Seixas com animações, com um jogo, por exemplo, que foi Injustice 2, que ele fez o papel do Batman lá, que fez de uma maneira muito bacana. Os trabalhos mais recentes dele também teve aquela dublagem pro curta-metragem lá, Dying is Easy, que foi feito por fãs, né, por profissionais e fãs ao mesmo tempo. Ele fez a dublagem do Batman Cavaleiro das Trevas, desenho animado, né, parte 1 e 2, que combina perfeitamente a voz dele. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. E legal, eu acho que realmente se encaixa muito bem ali o trabalho do dublador. E eu confesso pra vocês que quando eu acompanhava o Animated Series, depois eu acompanhei a Liga da Justiça, que tinha a voz do Márcio Seixas, pra acompanhar o Batman do Duda Ribeiro a partir do The Batman de 2004, pra mim não desceu muito no começo, porque eu tinha o meu saudosismo, minha memória afetiva sonora com o Márcio Seixas. Ver outro dublador fazendo os trabalhos ali com o Batman não dava certo, por mais que fosse do Duda Ribeiro, que depois eu me acostumaria com ele, tá vendo? Essa questão do acostumar
que acaba fazendo mais sentido com o passar do tempo. Hoje em dia, tudo que tem animação com o Batman, geralmente é colocado o Duda Ribeiro para fazer o personagem, é uma coisa um tanto quanto natural. Não existe no Brasil essa questão de dublador oficial de alguma coisa, de ator, de personagem, etc. Depende muito do cliente, depende muito do estúdio da Warner, da Paramount, Fox, Disney, etc. Depende de vários fatores. Pelo que eu fiquei sabendo, não existe contrato também entre dublador, estúdio, ou dublador e personagem, etc, né? É uma coisa que é feita para aquele momento com aquele personagem. Existe um consenso em relação à dublagem no Brasil, né? Ator tal é dublado por dublador tal. Então, geralmente, eles encaixam os dubladores com os atores pela identidade sonora daquilo tudo. Mas não existe essa questão de oficial, que é uma coisa que a gente já chega lá envolvendo o Batman de hoje em dia, com o The Batman, né? Mas quando passa para os filmes especificamente, por mais que eu acho que nenhum ator ali, ou melhor, nenhum dublador, ele se encaixe necessariamente com a voz que para mim é perfeita do Batman, ainda assim eu acho que os dubladores que acompanham os atores ali, que geralmente eram, digamos assim, os dubladores oficiais, entre aspas, pro ator que estava vivendo o Batman, combinava a voz. No caso do Batman, do Michael Keaton, nós tínhamos o Newton Valério fazendo o Homem-Morcego. Não vou matar você porque você vai me fazer um favor. Eu quero que fale de mim para os seus amigos. Quem é você? Eu sou o Batman. Já no Batman Eternamente, o Batman e Robin, do Val Kilmer e George Clooney, quem fazia a dublagem era o Marco Antônio Costa. Sou Chase Meridian. Eu li o seu trabalho. Perspicaz. Ingênuo, mas perspicaz. As gatas gostam. É por isso que o Super-Homem trabalha sozinho. E abre um parênteses aqui que é engraçado porque a primeira dublagem do Batman e Robin foi feita lá em Los Angeles. E não tinha o Marco Antônio Costa. Quem fez a dublagem foi o Bira Castro, que era o narrador, o locutor da TNT. É meio estranho ver essa dublagem que a TNT fez na época lá com alguns filmes, como por exemplo Mundo Perdido do Jurassic Park, o próprio Batman e Robin. Era aquela dublagem meio... que não juntava as coisas, sabe? Era meio bizarro. As gatas gostam. É por isso que o Super-Homem trabalha sozinho. Na trilogia do Nolan nós tivemos o Ettore Zwin, que ficou muito conhecido por causa da trilogia como o Homem-Morcego, tanto é que o Ettore foi fazer dublagem da série Arkham, do Arkham Knight e Arkham Origins, ele fez também a dublagem no Injustice, o primeiro jogo, então foi um ator que ficou conhecido por causa da trilogia, porque ele era o dublador do Christian Bale na figura do Homem-Morcego. Na verdade, havia 7 deles. Eu contei 6, Sr. Wayne. Como sabe meu nome? Só que pra mim, o Ettore, eu gosto muito do trabalho dele, eu adoro. Hoje em dia eu tô acostumado em jogar a série Arkham com a dublagem dele, mas eu acho que ele não combina com o Batman. Eu acredito que, por exemplo, na série Arkham, o Márcio Seixas combinaria muito bem, tal qual foi com o Injustice. O próprio Ettore Zwin disse, em uma entrevista que eu vi uma vez, em uma dessas promoções que envolve, né, um momento promocional, uma entrevista que tinha lá do primeiro jogo do Injustice, ele destacava que, olha, a voz do Batman no Brasil é do Márcio Seixas, né? Eu tô aqui porque o Christian Bale fez o papel de Batman, eu dublei ele e casou uma coisa com a outra, eu estar hoje em dia dublando o Homem-Morcego. Mas é uma voz que eu acho que não se encaixa com o Batman, mas que eu me acostumei realmente com o Ettore dublando o Batman na série Arkham e no Injustice. Aí depois vieram os filmes do Zack Snyder, e quem fez a dublagem do Batman do Ben Affleck foi o George Lucas, que é o dublador aí, oficial entre aspas, do Ben Affleck. Smut Sackett, Smut Sepas Lady. 3 noites com uma bailarina do Bolshoi, só aprendi isso. É uma voz que eu acho que combina bastante com o Ben Affleck, mas pra mim não é uma voz do Batman. O legal em relação aos trabalhos do Zack Snyder é que como o Homem-Morcego tinha aquela voz eletrônica que era modificada pelo manto do Batman, pelo uniforme do Homem-Morcego, pelo capuz e etc, o dublador conseguia modificar a voz dele também para deixar tal qual é o filme. Então você conseguia casar as coisas e deixar ela nos trinks, por assim dizer, né? Combinando com o que é a figura do Homem-Morcego. Mas que pra mim, ainda assim, aquela voz não é do Batman. É do ator Ben Affleck, né? Dublado pro português brasileiro. E aí nós chegamos então à última polêmica que envolve aqui o filme do Batman, que tem a chance aí do Wendell Bezerra dublar o Homem-Morcego. Tem muita gente que não tá curtindo. Eu vi que tem muita gente que tem problema específico, alguma coisa que o Wendell Bezerra fez no passado, teve gente reclamando disso, etc, que ele se promoveu, não sei o que. Olha, tô por fora dessas polêmicas aí. Eu fui mais na questão do cara fazendo a voz do personagem. Então, quando eu digo que é uma questão de costume o Wendell Bezerra dublar o Batman, é
por toda essa experiência que eu tive no passado envolvendo dubladores dos atores que viveram o Homem-Morcego, né? Que é aquela coisa que eu destaco também, que eu acho engraçado, que a gente tem a polêmica do ator que vai ver o Homem-Morcego lá nos Estados Unidos, e no Brasil tem o plus, que é a polêmica do dublador que vai fazer a dublagem do ator que vai ver o Batman. Pelo menos que eu tô vendo hoje em dia, né? Eu sei que para algumas pessoas pode ser que a voz do Wendel Bezerra não vai combinar, porque existe essa carga emotiva envolvendo o Duda Ribeiro, existe fortemente essa carga aqui, né? A dublagem sempre é um item que é muito, mas muito polêmico nas animações, tanto é que hoje em dia tem campanha para modificação de animação que teve dublagem meio porca aí, né? E talvez porca seja uma palavra pejorativa da minha parte, não esteja certo, porque a gente tem que respeitar também os dubladores que fizeram o outro trabalho, porque eles foram contratados por um estúdio para fazer o trabalho deles, e eles fizeram tranquilamente, né? Não cabe a mim dizer que o trabalho desses outros dubladores é um trabalho ruim, porque eu não sou dublador. Então quem sou eu na fila do pão para dizer que esses caras fizeram um trabalho ruim? Segundo, existe um esforço da parte deles e é meio complicado você jogar uma carga negativa, raivosa em cima de pessoas que às vezes não tem motivo para receber toda essa raiva, né? Eles receberam lá o trabalho, fizeram o trabalho deles, bola para frente, né? Os caras estão fazendo ali o ganha-pão deles. Quem somos nós para ficar julgando eles em específico? Você pode reclamar com o estúdio que fez, o estúdio que contratou, o cliente, etc, né? Mas agir de uma maneira assintosa em cima do ator, do dublador, eu acho um pouco polêmico isso, é meio perigoso. Isso aí parece uma coisa de turba enraivecida aí que não é legal você fazer parte. E eu digo aqui honestamente, meus amigos, com sinceridade, eu tô destacando isso porque é preciso reforçar para as pessoas entenderem, não ficarem julgando aqui quando eu trago os meus comentários, estou sendo falso, coisa do tipo, conforme alguns alegaram, que eu não tenho problema realmente em ver o Wendel Bezerra dublando o Batman, porque, eu não vejo o Wendel Bezerra como o Batman, eu vejo o Wendel Bezerra sendo o Robert Pattinson vivendo o Batman, né? Se eu tenho essa carga com outros atores lá, que eu também não achava que eles eram o Batman, mas que eu encarei porque os atores ali tinham dubladores, entre aspas, oficiais, eu posso encarar isso com o Wendel Bezerra. Porque no fim das contas eu consigo fazer essa diferenciação entre filmes e animação. Eu tô dizendo que você precisa fazer isso? Não, você pode ter sua opinião de como tem que ser assado, cozido, mal passado, sendo respeitoso, sendo bem educado, meus amiguinhos, por favor, primem por isso, sejam educados, respeitem as opiniões alheias, não sejam mal educados. Isso é uma coisa que não é aceitável, você ser um cara que é grosseiro, você ficar achando que tem que levantar a voz, dizer que tá todo mundo errado, que só você tá certo, tá? Se acalme, você pode falar sua opinião tranquilamente, dizer que não gostou, que preferia outro, tranquilamente, tá bom, pode colocar tudo que você acha, mas respeite o gosto alheio, pelo amor de Deus, isso é básico na relação em uma sociedade. Né? Mas pra mim, então, tendo visto essa questão de eu ter me acostumado com o dublador acompanhando o ator aqui, eu acredito que eu consigo me acostumar com o Wendel Bezerra dublando o Batman. Se tiver o Duda Ribeiro dublando o Batman do Robert Pattinson, eu acho que também é aceitável, eu não teria problema também, eu acredito que o Duda Ribeiro combina um pouco o Robert Pattinson também, por mais que ele não tenha dublado até então o Robert Pattinson. Então é uma possibilidade, mas de qualquer maneira, o Duda Ribeiro tá sempre dublando o Batman e se ele não dublar os filmes do Homem-Morcego, as animações sempre estão aí para ele fazer este trabalho sem sombra de dúvida, né? Então, justificando mais ou menos essa questão do se acostumar, meus amigos, eu acho importante ver essa carga do passado também para quem acompanha os trabalhos anteriores, né? E às vezes também ver o lado que envolve o ator, ver como é que eles se portam, ver também essa questão de identidade auditiva, né? Essa identidade que a gente tem em relação aos dubladores e atores, e também depende às vezes muito do que o cliente, né? É uma coisa que os dubladores sempre colocam, né? O que o cliente pensa, o que o cliente quer em relação à dublagem especificamente. Ele quer seguir uma identidade sonora, né? Uma identidade que a galera já tá colocando envolvendo aquele ator, ou prefere seguir uma coisa que respeite mais o personagem. Eu acho que se for respeitar o personagem, eu gostaria que trouxesse o Márcio Seixas dublando Robert Pattinson. Eu gostaria de ver isso. Eu gostaria que, na verdade, a Warner pegasse todos os filmes do Batman, redublasse tudo com a voz do Márcio Seixas. Aí eu ia ficar feliz. Aí tudo bem. Eu sou a vingança. Porque o Márcio Seixas é o Batman brasileiro, hein? Ninguém tira isso da minha cabeça. É claro que eu tô brincando aqui, não precisa ficar bravo, não jogue seu tomate, sua alface na tela, em protesto à minha pessoa, tá? Fique tranquilo. Mas aí depende muito do que a Warner quer, né? Um ponto que a gente tem que destacar muito aqui, meus amigos, é que o trailer que a gente viu dublado,
os atores, os dubladores destacaram que eles não viram as imagens, eles não tiveram como fazer a sincronização labial, ver o texto direitinho, como é que estava sendo ali posto pelo ator e etc. dentro do trailer. Foi uma coisa meio às cegas, né? Quase que literalmente. O julgamento que a gente tem que fazer em relação ao trabalho dos atores é em relação ao que eles tiveram de material para trabalhar. Não dá pra gente também ser muito assintoso assim nas críticas, sendo que às vezes os caras não tem tanta culpa no cartório. Conforme a gente destacou, o tal do Chuchu ficou muito estranho, tiveram alguns comentários bem criativos em relação a como a gente poderia adaptar essa frase do charada em relação ao próprio filme, né, no português. Eu acredito que o pessoal da dublagem vai fazer isso mais pra frente. O produto final do filme vai ser realmente diferente daquilo que a gente viu, por exemplo, no trailer. Então é isso que eu digo, que a gente pode ficar relaxado, que as coisas não vão ficar que nem apareceram ali. Eu torço, né? Porque realmente morto pra chuchu não funcionou muito bem pro charada. Eu penso assim, né? Pode ser que outra pessoa não pense assim. Tudo bem, vamos lá, vamos caminhando tranquilamente, meus amigos, vivendo na sociedade. Assim funciona. Então, no fim das contas, meus amigos, é isso. Minha opinião em relação à dublagem. Ator é ator, personagem de desenho animado é personagem de desenho animado. Para mim há uma diferença em qual voz se encaixa nesses produtos que envolvem o morcego. É difícil a gente ter por exemplo, um Super-Homem que o Guilherme Briggs encaixou muito bem, tanto na questão do ator real, que é o Henry Cavill, quanto nos desenhos animados, né? Que sempre não, né? Na maioria das vezes é o Guilherme Briggs que faz a dublagem do Super-Homem. Por mais que esse é um outro aspecto interessante da questão do saudosismo. Para mim, a voz do Super-Homem em animação era melhor com Carlos Campanella, que era o Super-Homem do desenho animado lá dos anos 90, antes do Guilherme Briggs dublar a Liga da Justiça. Ouvi dizer que você era louco, mas não que era estúpido. Que é a voz do Freeza, do Dragon Ball, etc, né? Pra mim, a voz dele encaixou muito bem a primeira vez que eu vi a animação do Super-Homem. Pra mim, a voz dele é mais... tem um gatilho emocional em relação ao Super-Homem. Tanto é que eu preferia que ele tivesse dublado o Super-Homem na Liga da Justiça, lá, pra ter o Super-Homem do Carlos Campanella com o Batman do Márcio Seixas aí, duas grandes vozes envolvendo esses dois personagens. Mas isso é uma coisa minha, né? Eu sei que hoje em dia realmente o Guilherme Briggs é o cara que comanda o personagem e comanda muito bem. Mas pra mim essa diferença, meus amigos, eu consigo encarar aí um dublador de um ator vivendo o papel do Batman, e eu não acho que necessariamente a voz tem que se encaixar em relação ao personagem, mas sim o ator, tal qual a gente tá vendo desde lá do filme do Michael Keaton, né? Desde o Batman 89, Batman Retorno, passou ali pro Batman Eternamente e assim por diante. Eu acho que às vezes dá para diferenciar. E outras vezes pode ser que a voz da animação se encaixe com a voz do filme, mas são em casos específicos. E por fim, meus amigos, se você pensa diferente da minha pessoa, tranquilo, tudo bem, pode pensar. Se você não quer ver o Wendell Bezerra dublando Batman, tudo tranquilo, reclama lá com o Warner, reclama lá com o cliente, como eles dizem, tranquilamente. Pode colocar aí de forma educada no seu pensamento. Mas seja educado, meus amigos, pelo amor de Deus, vou reforçar pela segunda, terceira vez isso aqui, porque tem muita gente que às vezes passa do limite, né? Tem que tomar um cuidado nessa maneira de se portar em comentários. Discorde com educação, concorde com educação também, aceite a opinião alheia e sejamos todos felizes. E vamos ver lá em março de 2022 quem vai ganhar o papel, né? Não tá confirmado o Wendell Bezerra pro filme. O próprio dublador chegou a falar nas redes sociais aí, no seu vídeo, etc, né? Quem sabe pode ser outra pessoa. Vamos esperar, mas quem vier aí, eu vou estar tranquilamente feliz pelo trabalho dele, porque não é fácil dublar o Batman e ao mesmo tempo eu me acostumo. Eu, Fábio, que me acostumo com a voz que vier aí do ator que estiver vivendo o Batman. Beleza? Então é isso, meus amigos. Primeiro quero que você me diga aqui, dos atores que viveram o Batman nos filmes, qual você acha que a voz melhor se encaixou ali? Envolvendo os atores Michael Keaton, Ben Affleck e etc, né? Qual você acha que se encaixa melhor aí com o personagem Batman dentro dos dubladores que apareceram? E ao mesmo tempo me diga aí se você se acostumaria com o Wendell Bezerra dublando o Homem-Morcego ou você acha que isso é impossível? E é isso. Traga seu comentário, quero saber tudo de você. Bem, como aproveita, deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.